Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Hoje nós iremos finalizar o capítulo 3, né? Essa aula de hoje, na verdade, ela é uma espécie de revisão do que a gente conversou um pouco no capítulo 3 e algumas coisas lá do capítulo 2. Então, com essa aula, vocês conseguirão resolver a atividade 8. Mas, como sempre, se surgir alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu estou disponível para atendê-los. Então, vamos lá. Relembrando aqui quais são os países que constituem as potências emergentes, ou mais conhecido como BRICS, né? Esse grupo ele é constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É importante dizer que esse grupo ele tem por objetivo, um dos principais objetivos, ele é um fórum de discussão de políticas econômicas, políticas sociais e ambientais também desse grupo de países. Então, eles acabam promovendo um momento de diálogo entre essas nações e muitas vezes desse diálogo são traçados, né, estratégias socioeconômicas, são traçados também acordos entre esses países que compõem o bloco. Esse termo aí, BRICS, né, ele foi criado pelo economista Dionil, né, lá em 2001, e inicialmente o nome do grupo era BRIC, só que aí lá em 2011 a África do Sul passa a integrar esse grupo e ele é redenominado de BRICS. Vamos aqui localizar esses países, né? Na América nós temos o Brasil, na África nós temos a África do Sul, no continente asiático nós temos a Índia e a China, e ainda a Rússia. Lembrando que a Rússia, metade dela faz parte do continente asiático e a outra metade faz parte do continente europeu. A China está na moda, a China está com tudo, não apenas por conta de ter surgido lá, né, a epidemia que depois se tornou pandemia da Covid-19, mas pelo fato da China ser um importante líder econômico, né? A China é um país que ele tem aí concentrado muitos aspectos que dão a ele este poder econômico. É importante lembrar que a China é um país socialista, né? Lembrando um pouco do que a gente estudou lá sobre a União Soviética, o que é o socialismo. Só que tem algumas coisas na China que não são exatamente próprias do socialismo. Vou dar um exemplo para vocês. No capitalismo, nós temos a sociedade dividida em classes. Basicamente, são duas classes, né? A burguesia, que é a classe proprietária dos donos de, é a classe proprietária dos meios de produção, os donos das empresas, e há também a classe trabalhadora, chamada de proletariado. Isso no capitalismo. No socialismo, essa divisão de classes sociais, ela não deveria existir. Contudo, essa permanência de classes sociais persiste na China, principalmente pelo fato de que a China ela pratica um modelo socioeconômico chamado de socialista de mercado. Eles tentam mesclar políticas socialistas, direcionada muito mais para a questão das condições socioeconômicas da população de uma forma geral, teoricamente com a melhoria da qualidade de vida da população, mas a China também tem as políticas capitalistas, que são as zonas econômicas especiais, onde ela recebe, inclusive, investimentos estrangeiros. Então, pelo fato da China ter uma indústria muito forte, isso faz com que ainda persista essa divisão de classes, né? Ainda existe na China, por exemplo, a burguesia, essa divisão aí, burguesia e proletariado, que ela é própria de países capitalistas, mas como eu repito, como eu falei anteriormente, né, e repito aqui para vocês, a China ela não é um país nem totalmente socialista e nem totalmente capitalista. Ela tenta aí mesclar políticas desses dois modelos socioeconômicos. Mundo bipolar, vamos relembrar aqui o período em que o mundo era dividido em basicamente duas potências, né, de poder, Estados Unidos, bem aqui, e a União Soviética. Estados Unidos liderava o bloco capitalista e a União Soviética liderava o bloco socialista. Atualmente, não existem mais apenas esses dois polos de poder, né? O poder ele foi fragmentado.
Além dos Estados Unidos e além da União Soviética, que agora se chama Rússia, existem vários outros polos de poder. É muito importante lembrar esse contexto. Acaba a Segunda Guerra Mundial, inicia a Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, e esses dois países, eles tentam influenciar o resto do mundo, principalmente o continente europeu, com algumas políticas econômicas. Só que eles estavam muito concentrados na disputa entre eles, né? Estados Unidos temiam um ataque soviético e a União Soviética temia um ataque norte-americano. E acabou que esses dois países direcionaram boa parte dos seus recursos para a produção de armas, o que fez com que a economia desses dois países se enfraquecesse. Obviamente, a União Soviética foi muito mais afetada do que os Estados Unidos. Com esse enfraquecimento, no início da década de 90, surge um país, surge não, né? Mas se consolida um país como uma grande potência econômica, que é o Japão. Lembrando que o Japão se reconstruiu aí em 50 anos, porque lá no final da Segunda Guerra Mundial ele ficou devastado. Então, o Japão teve esse período para se recuperar, e no início da década de 90, que é quando acaba a Guerra Fria, que é quando a União Soviética se dissolve, né, se desfaz, a gente tem aí o Japão se tornando uma potência. Ao mesmo tempo que há o fortalecimento de um grupo chamado União Europeia, né, que já existia, já foi criado lá, ainda na segunda metade do século XX, mas nesse período aí da década de 90, esse grupo já está fortalecido. E mais recentemente, né, já agora no século XXI, a gente tem as chamadas potências emergentes, que eu falei lá no início da aula, que é o grupo denominado de BRICS. Então, hoje, a gente tem esse mundo multipolar em oposição ao mundo bipolar, né? Isso aqui era o cenário no passado, até a década de 90. A partir da década de 90, a gente tem este novo cenário chamado de multipolar. A Guerra Fria, ela encerra ali entre 1989 e 1990. O governo soviético ele adotou algumas medidas para se reestruturar, né, que é as chamadas glasnost e perestroika. A glasnost foi uma reestruturação da política soviética e a perestroika foi uma reestruturação econômica, abrindo inclusive a União Soviética para a entrada de capital estrangeiro. Só que, como eu já falei anteriormente, esses dois países, e principalmente a União Soviética, sofreram muito, né, com o direcionamento da economia para a produção de armas. E, no caso da União Soviética, que agora se chama Rússia, até hoje esse país sofre um pouco com as consequências desse período. Aqui, só relembrando, né, quais são esses polos atuais de poder, a gente tem, falei inicialmente do BRICS e falei dos polos mundiais. Então, quando a gente leva em consideração os polos de poder, nós temos esses aqui. Esses que estão de verde, que são os polos consolidados, né? Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Japão. E temos também as potências emergentes, Brasil, África do Sul, China e Índia. Gente, muito importante, a atividade 9 não deverá ser entregue junto com as demais, pois você a desenvolverá no decorrer do ano letivo. A atividade 9, vocês vão fazer, né, bonitinho, o caderno da gratidão, o livro da gratidão, e na semana que vem eu vou gravar um vídeo e enviar para vocês com algumas orientações sobre a produção desse material. Então, é um material que você vai desenvolver e vai preencher durante todo o ano. Então, não é para devolver semana que vem a atividade 9. Apenas as atividades 5, 6, 7 e 8. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Basicamente, foi apenas uma revisão, né? A gente estudou do capítulo 3, uma parte do capítulo 2. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp e até a próxima.